comecei na fotografia mais como se era meu hobby semi-profissional. Eu sempre trabalhei muito com eventos e com shows e sempre trabalhei na produção de shows, principalmente internacionais aqui no Rio de Janeiro. E eu sempre tinha minha câmera do lado e sempre fazia fotografias quando podia. Quando estava na produção, parava um pouquinho, fotografava um show, fotografava o evento que eu estava fazendo e é por aí. E aí, com isso, eu fui desenvolvendo meu olhar, né? Fui desenvolvendo uma técnica que eu nunca estudei fotografia, mas eu fui desenvolvendo esse olhar para fotografia que eu não tinha antes, até que eu tive meu primeiro convite para fazer um show profissionalmente, né? Eu já tinha coberto por algumas revistas, já tinha feito, mas tudo, como eu disse, mais como hobby do que levando profissional, né, para um lado profissional. E aí, em 2010 que rolou o convite, que eu me convidei no caso, mas que rolou o convite para fotografar o show da Dave Matthews Band aqui no Rio de Janeiro em 2010, fazer uma turnezinha com eles de 4 shows. E aí foi a minha primeira experiência profissional de verdade. Eu sou formado como designer, eu trabalhei quase 15 anos como designer em diversas agências aqui no Rio, diretor de arte, enfim. Então eu sempre tive ligado à imagem, né? A imagem sempre trabalhei muito com isso. E sempre tive como duas paixões na minha vida, na verdade uma grande paixão na minha vida que é a música. Eu sempre tive envolvido com tudo de música possível. Assim. E como eu disse, assim, eu sempre tive uma câmera do meu lado. Era uma forma de eu registrar, principalmente, o que eu estava fazendo. Registrar esses eventos, registrar esses shows. Como eu era muito ligado em música, eu sempre quis registrar esses shows que eu estava fazendo, esses shows que eu estava trabalhando, ou que estava só assistindo. Então eu sempre tive uma câmera perto de mim. E eu sempre usei essa câmera e sempre, né? E aí, a partir do momento que você começa a usar, pelo menos no meu caso, eu comecei a me interessar. Opa, como é que eu posso fazer dessas imagens que eu estou registrando aqui melhor? Como é que eu posso trabalhar mais isso? Como é que eu posso melhorar o resultado disso para eu ter um registro do que eu estou fazendo com uma qualidade maior? E a partir daí começou a surgir um interesse de eu olhar a parte que eu já tinha, né, de conhecimento gráfico, de trabalhar com Photoshop, de trabalhar com editores de imagem conhecidos, né, e pegar a fotografia e juntar com esse conhecimento de design. E aí uma coisa levou a outra, eu comecei, né, a me aprofundar em fotografia, comecei a desenvolver mais. Mas sempre foi uma coisa muito ligada a essa parte do design, a essa parte de tratamento de imagem, eu sempre gostei disso, sempre trabalhei com isso. Então tem muito mais a ver, talvez, com design do que com a fotografia em si. Se eu não me engano, eu fiz 2 matérias na faculdade de fotografia, né, 2 períodos. Há muitos, muitos anos atrás, não foi isso que fez eu aprender fotografia, não que as aulas tenham sido ruins, mas passaram muitos anos para eu pegar uma câmera de novo. E no meu caso, eu aprendi tudo com a experiência de fazer sozinho. E lógico, e depois a fotografia é muito de olhar, né? Ou você tem um olhar, ou você não tem, ou você aprende a ter, ou você ganha esse olhar com a experiência. Né? Mas tem gente que sabe tudo da parte teórica da fotografia, mas não tem um olhar, e mesmo trabalhando isso, às vezes não desenvolve esse olhar que você precisa ter para a fotografia. No meu caso, é o inverso. Eu sei muito pouco ou quase nada da parte teórica da fotografia, por nunca ter estudado, por nunca ter tido uma formação nesse sentido, mas eu sei bastante da parte prática hoje em dia e aprendi direto na prática. Né? Eu aprendi direto já no palco, já no pitch, já fazendo esse trabalho direto do front. Assim. Então, mas até hoje eu ainda sinto falta dessa parte teórica, que lógico, hoje em dia eu tenho muito mais do que eu tinha, mas até hoje eu ainda não fiz um curso, enfim, ainda não eu estudo, né, enfim, tem vários tipos de aula e online e tudo mais, isso aí já fiz, já vi milhões e tudo mais, mas a minha experiência, ainda mais para o meu ramo de fotografia, né, porque eu me especializei, que é a fotografia de shows, espetáculos, enfim, teatro, shows, turnês, né, música em geral, é uma coisa muito da prática, assim. Eu não preciso, por exemplo, não é que eu não preciso, seria bom eu ter, mas
Eu não preciso de conhecimento fotográfico de quem é um fotógrafo de estúdio, por exemplo, fotografar objetos ou fotografar modelos. Essa parte que um fotógrafo precisa, nos shows, não é uma coisa tão necessária. O que me ajudou muito é essa formação em design, por ter trabalhado, né, 10, 15 anos com isso. Você cria um olhar crítico em relação à imagem, né? Você está trabalhando com imagem, não é fotografia, mas é imagem de diversas formas, você está trabalhando com ela diariamente, né? E principalmente você trabalhando com uma agência de design ou com outras pessoas e tudo mais, você está cuidando de um projeto, por exemplo, você está pegando trabalhos de outros designers e de outras pessoas, incorporando o seu e olhando e tentando dar um caminho para aquele trabalho que às vezes não é seu. Então você tem o trabalho crítico de você olhar para a imagem, ver o que pode ser feito, ver a edição que pode ser feita e você trabalhar a partir daí, né? Então essa parte de design eu acho que foi fundamental para o meu olhar. E a outra parte do olhar que eu acabei desenvolvendo é a parte de sempre estar ligado, né, fazendo esses eventos, que é com que que eu trabalho hoje em dia, mas que eu já fazia antes de trabalhar profissionalmente, né? Então, assim, a partir do momento que você está fotografando um show para uma revista, ou para um site, ou para qualquer coisa, ou até para o produtor do show, ou para a banda, e você está lá, e você está com vários, né, 10 outros fotógrafos no mesmo pitch, que vão estar fazendo esse mesmo trabalho, você está tentando descobrir a sua identidade ali dentro para o seu trabalho ser diferente, e isso não quer dizer melhor ou pior, mas você tem que sentir que o seu trabalho é de um nível que você possa concorrer com esses outros profissionais e ter uma visão, né, ter uma identidade própria. Então, você acaba... Eu não tive uma referência nesse sentido fotográfica. Hoje em dia eu até tenho, eu posso citar alguns, mas, por exemplo, o Danny Clinch, que é um fotógrafo americano bem famoso e que eu já acabei conhecendo esses anos, mas, enfim, é uma referência muito forte. E aí, hoje em dia, eu me espelho muito na carreira dele, do que ele conseguiu, do estilo dele e tudo mais. Mas, no meu começo, para eu formar minha identidade, eu não tinha muito essa referência, não. Foi uma coisa de eu ir fazendo, foi mais pela quantidade e pela insistência em fazer, em fotografar, que eu cheguei no resultado, na identidade que eu tenho hoje. A gente começou a trabalhar junto. Eu já fazia algumas coisas para eles. A partir de 2008, eu comecei a fazer a parte de conteúdo online para eles. Tá? Eu trabalho com outras coisas também, inclusive mídias sociais e conteúdo online. Mas eu tinha criado um site para a Dave Matthews Band em 2000. Um site de fã aqui no Brasil mesmo, para divulgar a música deles no Brasil e na América do Sul. E esse site eu criei no final de 2000, a banda veio para cá em 2001, no Rock in Rio. E aí eu conheci eles pessoalmente e tudo mais, e falei, tô fazendo um site para vocês. E eles falaram, legal, obrigado, não sei o quê. Só que o site cresceu muito no Brasil na época, e a gente tinha bandas covers também, de Dave Matthews Band, no Brasil, tocando, e o site divulgava isso, organizava, enfim. E isso deu uma bombada na banda. Então, quando a banda voltou para cá em 2008, os managers deles olharam para o trabalho e falaram, opa, a gente quer o Rodrigo fazendo esse tipo de coisa para outras bandas nossas. E aí começou também o contato com uma empresa, uma agência internacional, que tinha outros artistas e que podia me abrir portas para outros artistas para eu trabalhar junto, né? Enfim. E então já fazia algumas coisas de mídias sociais para eles. E aí quando em 2010 eles vieram para cá, eles vieram sem fotógrafo e eu me voluntariei para fazer o trabalho. E eles aceitaram e adoraram o trabalho, e a partir daí começou a minha carreira profissional, digamos assim. Logo depois, nessa mesma época, um pouco depois, o Ben Harper veio para o Brasil e eu trabalhei na turnê do Ben Harper, ajudando na produção e também fazendo fotografia. Depois
fiz várias outras turnês. Eu trabalho por algumas produtoras aqui no Brasil, uma delas é Overload, que são amigos meus de longa data, eu conheço eles há muito tempo e eles trouxeram algumas bandas para o Brasil que eu acabei trabalhando tanto na produção quanto fazendo também fotografia, como é o caso das turnês do Blind Guardian, do Épica. Trabalhei muito tempo faço bastante coisa com a Milton de Holanda, se a gente for citar nomes brasileiros, né? Faço bastante coisa com a Milton de Holanda, com o Carlos Malta, com Gabriel Grossi, com o André Vasconcelos, que são músicos de renome na música instrumental brasileira, né? É um tipo de música que me interessa muito também, que eu acabei tendo bastante entrada e que conheço esses músicos também há bastante tempo e eu já fiz vários trabalhos com eles. Até hoje, para mim, é a minha banda, é o meu trabalho principal, né? São turnês anuais que eu faço com eles, então eu já sei que todo ano vai ter aquilo. E é muito legal, né? É uma estrutura gigantesca, a banda é muito grande nos Estados Unidos. As pessoas aqui no Brasil não têm essa noção do tamanho da banda lá fora. E eles estão entre as 10 maiores bandas da história dos Estados Unidos. Eu posso depois, se você quiser, citar algumas coisas para vocês terem uma ideia do tamanho deles lá. Mas é uma banda muito grande que viaja com uma estrutura gigantesca e você está inserido nessa estrutura. As primeiras vezes que eu fui para lá, participando já ativamente dessa estrutura, foi um choque tremendo, assim, porque não existe nada parecido com isso aqui no Brasil, né? E você você ir para lá, entrar numa equipe de 100 pessoas, às vezes mais, que viajam em, sei lá, 20 ônibus, né? Entre ônibus e caminhões de equipamento, são 20, e você está inserido nisso e fotografando dia após dia uma banda que toca de 15 a 25 mil pessoas, às vezes um pouco mais, por noite, 4, 5 noites por semana, é um choque de realidade bem grande, assim. Então, isso tem a ver com aquilo que a gente falou antes, de você de eu ter aprendido tudo na marra, assim, né? Pegando e fazendo à medida que ia acontecendo, ia surgindo, ia fazendo e aprendendo. E se eu não gostava de um dia do meu resultado, eu via o que eu estava errando e já o outro eu já tentava arrumar e por aí vai. Mas foi uma coisa de aprender na prática mesmo. A experiência que você ganha com isso, não só como profissional de fotografia, mas a experiência de vida que você ganha com isso é incalculável, né? E a quantidade de amigos, de pessoas que você conhece, de outros profissionais excelentes da sua área ou não, e que você conhece numa turnê dessa é impressionante, né? E a divulgação do seu próprio trabalho é muito grande também. Por exemplo, nas mídias sociais da Dave Matthews Band, você tem um alcance, né, de pessoas gigantesco, né? Por exemplo, todas as minhas fotos de turnês são usadas nas mídias sociais, não só mídias sociais, mas em lançamentos como calendários da banda, tourbooks da banda, newsletters, posts de mídias sociais, enfim, eles usam as imagens para todo tipo de produto, capas de CD, enfim, e você está com a sua imagem, né, com fotos, com créditos, com tudo, no mundo inteiro. Além do aprendizado real que você tem em turnê, aprendendo a fotografar dia após dia, em casas de show, muitas delas clássicas. Por exemplo, ano passado eu fiz ano retrasado, 2018, eu fiz 2 noites esgotadas no Madison Square Garden com eles. Assim. Eu nunca tinha fotografado, eu já tinha ido no Madison Square Garden, mas nunca tinha fotografado lá. Então você tem essas experiências que não tem como pagar, entendeu? Você está recebendo, você está em turnê com uma das maiores bandas americanas, está aprendendo, está fazendo todas as experiências e está recebendo por isso ainda. Então é muito gratificante em todos os sentidos. Se essas fotos não fossem publicadas de forma alguma, se ninguém visse esse trabalho não fosse divulgado de alguma forma, para mim o trabalho estaria incompleto, né? Então, na verdade, é o full circle do negócio, né? Você conseguir fazer a roda completa do seu trabalho, você ir, né, enfim, se preparar, ir lá, fotografar e depois essas fotos são lançadas de alguma forma e você vê seu trabalho de forma completa ali. Enfim, ano passado, por exemplo, a banda fez um tourbook. Tourbook é um livro de turnê, né, digamos assim, é um livro que eles vendem
para divulgar, no caso, a gente fez com imagens de 2018 para ser lançado para a turnê de 2019. Então, na turnê de 2019 é um livro com fotos da banda, com as datas de todas as turnês, e que os fãs, né, podem ter as fotos lá exclusivas do disco, exclusivas desse lançamento, desse tourbook, com as datas da turnê. Então, você vai estar lá a data que você for, enfim, com as fotos de todos os membros. E é um super livro, né? Eles lançaram isso, um livro de luxo, caprichado e tal, e nesse livro especificamente, todas as fotos foram minhas e a arte foi minha, o design foi todo meu, a diagramação, enfim. Então foi um projeto e produto completamente 100% meu. Isso foi muito bacana. Então talvez esse projeto tenha sido o que eu tenha mais orgulho até hoje, assim, porque foi um projeto do início ao fim meu, com todas as fotos são minhas, então é um projeto bem bacana e o resultado ficou muito bom. Fotografei alguns eventos internacionais, um festival de metal. Eu sempre trabalhei muito com heavy metal aqui no Rio. Fiz muito, né, trabalhei com muitas bandas internacionais de metal, como produtor, como tour manager, como fotógrafo, enfim. Tem um programa, tem um festival anual em Atlanta que chama Prog Power Atlanta. E eu já cobri esse festival 2 vezes para o festival em si. E aí é muito bacana, porque você está trabalhando para o festival e você vai lá, você tem acesso completo, você fotografa as bandas tanto no palco quanto no camarim, tem toda a preparação e tudo mais, e você tem acesso a tudo que está acontecendo no festival. Teve outros festivais que eu já cobri de diversas maneiras. Por exemplo, tem o Bonnaroo, que é um festival em Nashville, nos Estados Unidos, que é um festival bem grande nos Estados Unidos, do tamanho de um Lollapalooza, de um Coachella, né, do tamanho desses festivais. Chama Bonnaroo. E eu estava lá com um empresário brasileiro que viajou, né, me levou para lá, e que a gente estava com planejamento de a possibilidade de fazer esse festival no Brasil. A gente foi para lá e eu fui com o objetivo de registrar esse festival para a gente ter o material para trabalhar com ele aqui no Brasil. Então já foi uma outra experiência completamente diferente. Também tinha acesso, também foi um festival, por exemplo, que eu fotografei o Paul McCartney, que é muito legal. Enfim, já o Rock in Rio, eu fiz o Rock in Rio já 3 vezes, mas com bandas. Lollapalooza, eu fiz com o Gogol Bordello, estava trabalhando com o Gogol Bordello como fotógrafo do Gogol Bordello. Então, varia muito de festival para festival, qual é o seu papel, né? Se você está trabalhando para o festival, se você está trabalhando para artista, se você está trabalhando para quem que você está trabalhando e qual é a sua função ali. Mas a participação dos festivais é sensacional, né? Além de você também, é mais uma forma de você fazer um networking do seu trabalho, né? Mostrar o seu trabalho para uma quantidade muito maior de pessoas. Você tem acesso também a outros artistas e outras experiências. Em termos de fotografia, meu trabalho parou, né, completamente. A turnê desse ano da Dave Matthews Band, que, como eu falei, são anuais, e era aquela certeza que todo ano você teria esse trabalho. A turnê foi adiada 100% para o ano que vem. Ou seja, eles pegaram todas as datas desse ano e jogaram para o ano que vem. Exatamente igual, inclusive adicionaram datas, mas as datas que tinham desse ano foram jogadas para o ano que vem. Todas as paradas continuam, né, todas as cidades continuam as mesmas do ano que vem. Então, todos os ingressos que estão desse ano foram para o ano que vem. Enfim, eles realmente adiaram a turnê completa para o ano que vem. E aí, com isso, meu trabalho com eles vai para o ano que vem também. E todas as outras bandas que eu trabalhava e as produtoras de shows que eu trabalhava aqui no Brasil ou internacionais não estão fazendo mais nenhum tipo de evento esse ano. Então, também foi tudo jogado para o ano que vem, né?
como eu disse lá no início da nossa conversa, eu tenho a sorte de também trabalhar com a parte de mídias sociais e design e fazer, né, freelancers de design e essa parte de mídias sociais inteira, conteúdo online da Dave Matthews Band, isso eu cuido até hoje. Então eu cuido da mídia social mundial, do conteúdo mundial deles online. E esse trabalho não parou. Esse trabalho, inclusive, se intensificou nesse período, porque está tudo voltado para as mídias sociais, com lives, e a gente está fazendo, por exemplo, toda quarta-feira às 9 horas, horário do Brasil, a gente transmite um show da Dave Matthews Band, então um show gravado completo, mas inédito em vídeo ainda, a gente vai, pega e transmite esse show toda quarta-feira. Então, existe um trabalho de divulgação total para esse show ser transmitido, né? Tanto o trabalho para divulgar, quanto para escolher, para criar o conteúdo e tudo mais. Então, assim, eu estou trabalhando fortemente nisso. Então, o trabalho em si não diminuiu. A parte de fotografia que eu faço acabou, né? Esse ano não existe esse tipo de trabalho. A fotografia, para mim, ela representa, além de grande parte do meu sustento, representa a realização de um sonho meu, que é trabalhar com uma das maiores bandas, né, do mundo, uma das bandas que eu mais gostei durante a minha vida inteira, e de estar realizando essa experiência de estar viajando, rodando o mundo com eles, e abrindo portas para vários outros artistas, vários outros profissionais, e, enfim, de eu estar fazendo esse trabalho com outras pessoas também. A fotografia me proporcionou isso mais do que qualquer outra coisa, e além disso, para mim, a fotografia é um documento histórico do que a gente está vivendo e do que o artista, no caso, está passando. Então, é um documento, uma marca no tempo da carreira desse artista, da relação dele com o seu público, da relação dele com o mundo em si. É um documento artístico da carreira desse artista e da minha carreira também. A gente tem que ter confiança de que isso vai passar, né? E que a gente, mais cedo ou mais tarde, vai ter uma vacina, e a gente tem que se preparar para um futuro que a gente possa ter outras pandemias dessas, mas que a gente tem que saber que a gente precisa de organização dos nossos governantes, de pessoas preocupadas realmente com a sociedade, que prevejam. Esse coronavírus já estava sendo, ele especificamente, mas outros tipos de pandemia já estão sendo previstas já há muito tempo, né? E alguns países se prepararam para isso, outros não. Mas eu acho que as pessoas agora têm que continuar calmas, continuar em casa o máximo possível e continuar confiando que logo teremos uma vacina, né? E logo tudo voltará ao normal. É uma situação muito difícil para todo mundo, para alguns mais, né? Principalmente para quem teve o trabalho parado por agora. A gente já passou pelo pior, eu acredito, né? Eu acho que agora é questão de tempo para que a gente tenha uma solução para isso, e eu espero que a gente saia melhor disso, né? Como pessoas, como humanos, como humanidade, e que as pessoas que teoricamente deveriam cuidar da gente, os governantes e tudo mais, tenham mais responsabilidade e consigam antever e trabalhar para que, caso aconteça novamente, ou que ainda tenha desdobramento disso, a gente não tenha tantos problemas como a gente está tendo agora.